Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte aqui, mais uma reação aqui nesse sabadão, dia 3 de maio de 2025. Galera, preparei para vocês esse corte aqui da mídia palmeirense aí, rasgando elogios ao Mengão e espantada aí com a arrecadação do Flamengo, que não para de subir, trazendo tudo aí. Então, se você é novo aqui, deixa aquele like e se inscreva. Vamos aqui para esse corte, link aqui na descrição desse vídeo dos canais aqui Palmeirense Opina Porco e também Deixe o Palmeirense Falar. Vamos aqui para essa reação, galera. Quero trazer aqui, ó, duas notícias para vocês lá do Terra, da página de esportes. Primeira notícia, isso daqui eu acho que é um exemplo e uma aula para todo clube de futebol brasileiro. Lamentavelmente, hoje no futebol brasileiro, nós vemos que as equipes elas estão cada vez mais ou usando nas contratações, enchendo a folha salarial do clube. E o fair play financeiro parece que ele fica meio de lado, né? Vocês não sentem isso? Que o fair play financeiro ele fica meio de lado? Eu sinto isso. Eu sinto isso. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025. Estamos falando dos primeiros 3 meses. E esse documento, ele mostra que o Flamengo registrou 236,3 milhões em receitas brutas. Olha só. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025, que chamou a atenção. De acordo com o documento, o clube registrou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março, o maior faturamento operacional da história do clube para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Nós estamos falando dos primeiros 3 meses. São ótimos números. Ótimos números. E aí, paralelamente a isso, eu também trouxe o número de sempre o outro clube que a gente utiliza como exemplo. Eu não estou falando isso porque eu sou torcedor do Palmeiras. Eu poderia muito bem, se fosse outra equipe aqui, eu também traria da mesma forma o exemplo. Porque eu acho que o exemplo ele tem que ser passado. A gente tem que ressaltar esses pontos. Foi o Palmeiras, ó. O Palmeiras fez o levantamento dos 2 primeiros meses, né? Janeiro e fevereiro de 2025. O do último mês ainda não foi divulgado. Provavelmente em breve será e a gente traz aqui. O Palmeiras registrou uma receita de 159 milhões nesses 2 primeiros meses. Nesse caso aqui, o Palmeiras considerou a venda de atletas. No caso do Flamengo não contabilizou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, maior faturamento operacional da história, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Então o Flamengo aqui não considerou a venda de atleta. O Palmeiras considerou que foi a venda lá do Vitor Reis. Mas assim, eu acho que a lição que fica aqui é que hoje, por exemplo, o Palmeiras, ele é o único clube do estado de São Paulo, dos grandes ali, né, entre Santos, São Paulo e Corinthians, que tem superávit. O Flamengo, por exemplo, já faz números melhores do que o ano inteiro de muitas equipes. Isso é o que a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, sobre a questão da responsabilidade. Porque tem muita equipe contratando. Algumas estão caindo nas amarras da SAF para poder se salvarem. Outras estão batendo o pé, estão indo aos trancos e barrancos. Outras estão fazendo vista grossa para as dívidas que chegam. E mais uma vez, pô, Flamengo, Palmeiras vão dando aulas. Há 2 dias atrás eu trouxe um vídeo aqui que nós falamos, né, sobre a previsão lá do André Sanches, ex-presidente do Corinthians, lá em 2019. Em 2019 ele fez previsão que o Palmeiras e Flamengo, a conta ia chegar. Em 2021 ele fez previsão de que uma hora esses clubes iam cair. Em 2022, eu acho, de novo, né, 23, ele fez outra previsão. Só que agora, cara, ele faz previsão, enquanto isso essas equipes vão adquirindo corpo, vão adquirindo estrutura financeira. A gestão, por exemplo, do BAP, ela entrou com o objetivo de fazer dinheiro, de levantar grana.
reduzir custo operacional ao máximo possível, se desfazer de peças e de salários absurdos. É tudo fruto de gestões responsáveis, que sabem onde querem colocar as equipes. E não é que são gestões perfeitas, não. Várias e várias vezes eu venho aqui, critico posicionamentos, escolhas, ideias e direcionamentos da Leila. Assim como o Flamengo, o pessoal também tem criticado aí o valor de ingresso, mas agora parece que abaixou, né? Por mais que tenham defeitos, é inegável o trabalho que vem fazendo. E não só essa gestão, né? Mas as gestões anteriores também tiveram esse pensamento. São dois clubes europeus, não só no seu futebol, não só na sua estrutura, mas europeus também nas suas condições financeiras, no poder de suas marcas. A gente viu aí, se o Corinthians vender o clube inteiro hoje, ainda fica dívida. O Corinthians hoje, se vender a sua marca, ela não se paga. Do tamanho que são as dívidas. E aí quando a gente olha para marcas como Flamengo e Palmeiras, são marcas extremamente fortes. Camisas batendo mais de 200 milhões por ano. Ah, pô, Neto, você não cansa de falar disso? Não. Não canso. Não canso, não. Não canso porque a gente tem que bater nessa tecla. Uma hora ou outra tem aí um torcedor de outro clube assistindo e o cara começa a mudar também esse mindset dele. Consequentemente, ele começa também a fazer aquela pressão nas redes sociais, começa a abrir os olhos. A Copa do Brasil, o moleque entrou, tem estrela e já fez o gol, coisa que o Juninho tava lá um tempão e não conseguiu fazer. Pelo amor de Deus, fica feio, né, velho? Um atacante contratado, já velho que eu digo assim, já profissional, né? Entra um moleque, vai lá, o moleque resolve o problema. Meu Deus do céu. Isso que o Juninho deu uma furada feia ali num dos ataques ali, né? Pelo amor de Deus, ele não achou a bola, perdeu o tempo da bola. E aí pega mal, né, cara? Aí entra um moleque desse, o moleque vai lá e resolve. E aí, segundo o MSN, ele chamou a atenção da mídia inglesa, né? Um jornal inglês especialista em transferências de jogador. Olha só, cara. Como é que é o nome do jornal aqui? Eu perdi o nome do jornal aqui. É o Transfer... Opa. Ai, meu Deus do céu. É o portal Transfer Site. Deu uma pausa aqui. Não vou cortar também, só pra você ver como é foda esse negócio aqui. Então é o Transfer Site. Deu destaque dizendo assim, ó, Joshua, de apenas 17 anos, está se mostrando um dos melhores jovens jogadores do Flamengo, tá? O Flamengo segue formando bons jogadores como sempre fez. Os caras já estão de olho no Joshua lá na Inglaterra. E não diferente também em cima do Felipe Luiz, tá? Em cima do Felipe Luiz, comparando ele com o Jorge Jesus, cara. E eles escreveram assim, ó, o time dele, do Felipe Luiz, tem aproveitamento de 79,17%, que é muito bom. Felipe Luiz gosta que o time pressione bastante e use bastante as pontas, mais ou menos como Jorge Jesus fazia. Aí os caras já estão de zóio grande no Joshua e também no Felipe Luiz, hein? Abre o olho, Flamengo, daqui a pouco os caras vêm contratar, não vem seleção, mas vem aí a Europa e algum time inglês contratar o Felipe Luiz, hein, cara? Olha que coisa louca, hein? O Joshua, normal, né? Base, né? Moleque da base, os caras sempre ficaram de olho mesmo. Eles adoram ver o moleque da base aqui no Brasil, do Flamengo principalmente, né? Sempre estão aí em cima, né? Aí agora o técnico também, né? Já fica meio estranho, uma novidade aqui pra nós, né? Então vamos aguardar aí, não sei não, hein? O Flamengo tem que abrir o olho aí e renovar bem o contrato do Felipe Luiz. Acho que já estava para renovar, renovou, mas renovar num valor bem alto para que ele não tenha vontade de sair. E que o amor pelo Flamengo impere aí, né? Vamos aguardar, né? Que coisa, hein? Esse Flamengo é foda, né, velho? Tamanho do clube, tamanho da torcida, chama atenção no mundo inteiro. Os caras olhando o jogo de Copa do Brasil contra o Paraíba, né? Botafogo da Paraíba. Os caras olhando lá na Inglaterra, hein? Que coisa, hein? Parabéns aí pro Flamengo, hein? Que moral, velho. Vamos que vamos, né? Bom, e o Jorginho, cara, que tá na mira do Flamengo, tava machucado lá no Arsenal. Aí o técnico do Arsenal disse que ele tá pra voltar aí, acho que na próxima semana, tá? Reportagem da ge.globo.com diz que segundo a BBC, o volante ítalo-brasileiro, né, o Jorginho, sofreu uma perfuração de pulmão, cara. Então foi bem mais grave do que parecia a lesão dele, né, cara? Então, mas ele está ok, né, segundo o técnico,
está se recuperando bem e, se tudo der certo, volta a jogar na próxima semana, por aí. Então, Jorginho, que é alvo do Flamengo, o Boto tá tentando contar com ele para junho agora, para dar tempo de jogar, de treinar, chegar e jogar o Mundial, tá? Então, a recuperação dele interessa muito, não apenas ao Arsenal, mas também acompanhada de longe aí pelo Flamengo. De longe não, né? Tá de olho em cima aí o José Boto, com certeza, tá em cima, né? Então, até o fim da temporada aí, pro Jorginho vir pro Flamengo e jogar um Mundial, tá? Vamos torcer para que tudo dê certo aí, tá? E o Plata teve 50%, mais 50% dos direitos comprados pelo Flamengo, né? Porque ele bateu meta que estava estipulado lá no contrato quando o Flamengo o adquiriu do Al-Sadd, tá? Segundo o Lance, o Flamengo Dorflex conhece as dores 100% do direito econômico, né? Como é que fala aqui? O pagamento de 29 milhões de reais, tá? O que acontece? É referente a 3,9 milhões de dólares por meta batida pelo atacante, que atuou por mais de 1.500 minutos no primeiro ano de Flamengo. Foi contratado pelo Flamengo em agosto do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares e pagou 4,5 milhões, a metade, né? 24 milhões na cotação da época, para liberação imediata. Tá? Então agora pagou os outros 50%, então o Plata é todo do Flamengo. Vamos para mais notícias aqui, galera, para vocês sobre o Mengão. O Flamengo pode aprovar renovação com valorização salarial de Pedro. O atacante tem contrato até o fim de 2027. Notícia acabou de sair atualizada aqui nesse sábado, dia 3 aí de maio. Um dos principais destaques do Flamengo, Pedro, de 27 anos, tem contrato com o clube carioca até o final de 2027. Porém, o atacante poderá receber uma valorização. De acordo com a informação aí do jornalista Abelê Casagrande, a situação vem sido avaliada aí pelo rubro-negro. Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro renovou com o clube carioca em 2023. Com isso, seus vencimentos são considerados fora do elenco, né? E ele recebe menos, por exemplo, que o atacante Michael, que retornou rubro-negro no meio do ano passado. O empresário do atacante sinaliza um desejo de uma renovação com aumento salarial. Já existe um acordo entre os agentes de Pedro e o diretor aí de futebol, José Boto, mas o negócio depende aí do ok do presidente BAP. No total, Pedro entrou em campo 268 partidas, anotou 169 gols e deu 30 assistências. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileiro, 2 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil e 4 títulos carioca aí. Essa aí foi a passagem, né, de Gabigol, ou de Pedro, né, com a camisa do Flamengo. Sormani prevê caminho sem volta para o Palmeiras e Flamengo vão ter que virar SAF. Será isso mesmo? Palmeiras, mesmo consolidado como uma das principais potências do futebol brasileiro, poderá precisar se adaptar às novas dinâmicas aí do futebol. Avaliou aí Sormani. Sormani sempre dando palpites aí, né, sobre o Flamengo, né? A última teve a vez que ele falou que Rodriguinho jogava mais do que Arrascaeta, e agora ele está dizendo que o Flamengo terá que virar SAF. Não sei, né? O Flamengo bateu um recorde, anos após ano bateu um recorde. Esse ano já bateu o recorde novamente aí de arrecadação, e não só arrecadação, né? Lucro líquido, né? Tem uma grande diferença de um time arrecadar bruto. Às vezes o Corinthians é um grande exemplo disso, que arrecada muito, mas quando paga tudo, paga suas dívidas, não fica no prejuízo, fica no déficit. Diferente do Flamengo e do Palmeiras, né? Que são dois times hoje, os únicos times do futebol brasileiro hoje que conseguem fazer todo o seu pagamento e ainda sair com um lucro líquido, né? Então o Flamengo dá show não só dentro de campo, mas fora de campo aí com a diretoria, e esse ano tá bem claro aí, o BAP aí quer cortar custos no Flamengo e aumentar aí o lucro, a arrecadação do Flamengo.